Vamos apresentar para vocês o uso do programa Gás Pisciclo. Ele foi desenvolvido no ambiente Excel. Então, portanto, vocês devem abrir o arquivo Gás Pisciclo. Se surgir a opção habilitar macro, você deve aceitar. Macros são programas desenvolvidos no ambiente do Excel utilizando a linguagem de programação VBA. Então, agora você caiu nessa tela, vamos limpar aqui. Então, você pode utilizar os dados do exemplo. Então, no exemplo aqui, nós temos que a altitude é 0, a temperatura é 25 graus e a umidade relativa é de 60%. Aqui, no caso da umidade relativa, você poderia entrar com a temperatura de bulbo úmido, temperatura do ponto de orvalho, razão de mistura, qualquer outra propriedade que você poderia definir um ponto de estado. Selecionamos umidade relativa. Então, você vem aqui e calcula. Então, nós temos aqui o ponto de estado 1, todas as propriedades que você poderia obter pelo gráfico psicrométrico, agora você as obtém por meio de equações que nós introduzimos nesse programa. Então, esse ar nosso com 25 graus Celsius, umidade relativa de 60%, a razão de mistura é 0,01189 quilos de vapor associado a cada quilo de ar seco. E a entalpia, nesse momento, é 55,46 quilojoules por quilo de ar seco, ou mesmo que 13,21 quilocalorias por cada quilo de ar seco. Agora nós vamos aqui ao ponto de estado 2, que você pode então calcular situações de aquecimento ou de resfriamento do ar. Então vamos supor que o ar vai passar por um sistema de aquecimento e a temperatura dele será aumentada para 50 graus Celsius. Você poderia também aqui, ao invés de informar a temperatura do ar, poderia informar a umidade relativa. Então aqui nós vamos e calculamos o ponto de estado 2. Então, no ponto de estado 2, o ar que estava com 25 graus passou para 50, a umidade relativa de 60 reduziu para 15,41, aquele efeito que nós falamos de ganho de potencial de secagem, o ar ficou com a umidade relativa menor. Como esse ar recebeu um aporte de calor, a entalpia aumentou de 55,46 para cada quilo de ar seco para 81,20, ou mesmo, antes do aquecimento, associado a cada quilo de ar seco, nós tínhamos 13,21, agora após o aquecimento nós temos 19,33. Agora vamos considerar que esse ar vai passar por uma camada de grãos e ao sair da camada de grãos ele saia com 27,5 graus Celsius. Também você poderia optar por informar a umidade relativa. Então vamos aqui, calculamos. Então aqui nós temos a condição. Então o ar de secagem, ele entrou com 50 graus Celsius, cruzou a coluna de grãos, saiu com 27,50. A umidade relativa do ar de secagem era 15, quando saiu da camada de grãos foi para 90. A razão de mistura aumentou. A razão de mistura antes era cerca, se nós falarmos em grama, era cerca aqui de 11,89 gramas e agora passou para 20,97 gramas. Um ganho aí, da água proveniente da massa de grãos. Bom, podemos também utilizar esses programas para outras finalidades. Então vamos aqui limpar. Vamos considerar esse mesmo ar que a gente está trabalhando, calculamos o ponto de estado 1 e vamos supor que esse ar vai passar por um sistema de resfriamento e a temperatura dele vai cair para 20 graus Celsius. Aí nós calculamos, Então, quando esse ar reduz a temperatura de 25 para 20 graus Celsius, a sua umidade relativa ela vai aumentar de 60 para 81,30. Como nós removemos calor do ar, nós temos aqui uma redução da entalpia. Nesse caso aqui de 55,46 para 50,32 kJ para cada quilo de ar seco. Para demonstrar para vocês, eu poderia, por exemplo,
vou limpar aqui o ponto de estado 2 e falo que esse ar passou por um processo e nesse processo, né, ele teve a umidade relativa reduzida para 5%. Então, se ele teve a umidade relativa reduzida para 5%, para acontecer isso, né, esse ar, então, teve que aumentar a temperatura de 25 para 75 graus. Então, por exemplo, lá no secador de fluxos mistos, né, nós trabalhamos com temperatura de 100, 80 graus Celsius e a umidade relativa daquele ar de secagem está nessa condição. Agora, vamos supor, vou limpar aqui, vamos considerar um processo, então, que a umidade relativa do ar aumentou para 80%. Então, nós vamos aqui, calculamos, então, para que a umidade do ar atinja o valor de 80%, esse ar, então, tem que ser resfriado de 25 para 20 graus Celsius. Né? Então, se isso acontecer, a entropia naturalmente foi reduzida de 55,46 para 50,62. À medida que você aumenta a umidade relativa do ar, para que isso aconteça, a temperatura do ar tem que ser reduzida, ou seja, nós temos que remover calor do ar. Vamos considerar, por exemplo, se você quisesse uma situação, vamos limpar aqui o ponto de estado 2, limpar. Aqui vocês viram que o ponto de estado 1 tem a temperatura do ponto de orvalho de 16,71. E vamos considerar, igual aquele caso lá do gerador de frio acoplado ao silo. Vocês lembram que no primeiro estágio a gente faz o resfriamento do ar a uma temperatura abaixo da temperatura do ponto de orvalho. Então vamos supor que a gente vai levar esse ar a 10 graus Celsius. Então, ao levar esse ar a 10 graus Celsius, né, a umidade relativa fica em 99,9%. Eu faço um alerta para vocês que o nosso programa aqui ele tem um limite de trabalhar com a umidade relativa até 99,9%. Então, sempre que vocês for colocar 100%, coloque 99,9%. Então, nesse caso aqui, a umidade relativa 99,9% é 100. Aí, o que vocês verificam, né? Que, como a gente fez o resfriamento abaixo do ponto de orvalho, a razão de mistura diminuiu, né? Aqui, ó, de 11,89 gramas para 7,62 gramas. Quer dizer que o ar perdeu água nesse processo. Por isso que eu expliquei para vocês que naqueles equipamentos, né, a gente vê uma mangueira vertendo água, porque é umidade que a gente está tirando do ar, água que está sendo removida do ar. Vamos limpar. Vamos agora apresentar o caso do processo da desumidificação. Então, a desumidificação foi aquilo que eu apresentei para vocês no caso da gente fazer a aeração com ar úmido. Vamos considerar o mesmo ar que a gente está trabalhando, tá certo? E vamos supor, né, esse ar entrou na base do silo com 25 graus Celsius, a umidade relativa de 60%. E aí eu quero fazer um caso, vamos supor que esse ar vai sair da camada de grãos com 27 graus. Então, nós vamos utilizar aqui desumidificação. Então, você vai vir aqui, escolher aqui o ponto de estado 1, ele vai aparecer agora aqui para nós, e aqui sim eu posso fazer o processo de umidificação ou desumidificação adiabática. Então, nós estamos considerando que esse ar entrou na base do silo, e vamos supor que na hora que ele saiu lá em cima, ele saiu com 2 graus a mais. Passou pela massa de grãos e saiu com 2 graus a mais. Então, o que aconteceu com esse ar? A temperatura dele aumentou, a umidade relativa caiu. A umidade relativa caindo é indicativo que esse ar passou pela massa de grãos e deixou uma determinada quantidade de água. Então, olha só,
antes de entrar no silo, esse ar carregava 11,89 gramas de vapor para cada quilo de ar seco. Na hora que ele saiu lá em cima, ele saiu carregando 11,08. Então, aí cerca de 0,81 gramas, né, cada quilo de ar seco deixou essa quantidade para trás. Então, é um programa versátil, né, aquela parte de psicrometria, vocês podem utilizar aqui. Assim encerramos a demonstração desse aplicativo H Psicro.